Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, embora não pareça, tá tudo bem. Isso daqui foi um machucado, foi um acidente, tá bom? Então, para vocês não ficarem perguntando aí, foi um acidente, vai demorar para sair isso daqui e eu não posso deixar de gravar, tá bom? Não foi briga não, tá? Na verdade foi. Você vai contrariar um pré-tribulacionista, olha só o que acontece. Tô brincando. Foi um calvinista mesmo. Vai falar na cara de um calvinista que salvação não se perde. Tenta a sorte pra você ver. Você pode falar de longe, mas vai falar de perto. Tô brincando. Quem dera fosse um homem que fez isso. É que as mulheres, elas ficam chateadas quando você fala que elas não podem pregar na igreja e algumas são agressivas. Brincadeira. Mas, irmãos, vamos direto pro assunto. Hoje, se vocês prestarem atenção no que eu vou falar, talvez hoje seja o último dia que o pré-tribulacionismo fique na sua vida. Você vai abandonar isso talvez hoje, talvez essa semana, se você prestar atenção no que eu vou falar, ok? E quando eu falo isso, não pensa que é um ataque direto às pessoas ou a uma pessoa. Na verdade, o pré-tribulacionismo ele trava muitas revelações. Um mundo de revelação vai se abrir para vocês hoje, se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, se vocês amam as revelações do Senhor. E quando eu falo que o mundo de revelações ele vai se abrir, significa que um universo de revelação está fechado, porque a linha pré-tribulacionista tem esse problema gravíssimo de ocultar revelações da maioria do povo de Deus. Eu vou pegar o texto, que é um dos textos mais desafiadores, e vou explicar eles para vocês. Se encontra em Daniel 9, a partir do verso 24. É um texto difícil, é um texto que para eles é um texto inexplicável na linha pós. Presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Esse verso aqui, eles frisam aquela parte. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Talvez você já deve ter visto algum pastor dizendo que só esse verso, por si só, derruba a linha pós. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Esses versos aqui, eles são extraordinariamente reveladores. Tem muitas revelações aqui. E vou ter que separar por vídeos, ok? Por isso que eu disse que talvez hoje seja o último dia da sua linha pré-tribulacionista. Porque eu vou ter que falar essas porções em outros vídeos. Então, realmente a profecia está falando para Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o povo dele, os judeus, e a santa cidade dele, que é Jerusalém, certo? Aí a profecia ela vai ser recortada, última semana vai ficar para o final, e a gente sabe que a grande tribulação se encontra dentro da última semana e que lá em Mateus 24 o Senhor Jesus faz referências para esses pontos aqui. E ele está falando diretamente coisas que acontecerão lá na terra de Israel. Então as pessoas pensam que Mateus 24 fala somente para judeus, que a grande tribulação é somente lá na terra de Israel, ainda que ela afete alguns lugares do mundo, o epicentro é lá, o foco é lá, tudo é lá, é só para judeu, e a igreja nem estaria mais na terra. Você soma isso que eu estou falando com os vídeos anteriores, eu vou deixar para vocês o link na descrição da playlist do arrebatamento, de todos os vídeos que eu tenho, e da playlist dos vídeos curtinhos, que são aqueles que o povo gosta. Esse daqui também eu vou tentar deixar curto. Agora presta atenção. A profecia ela começa literalmente, realmente. Aqui tem um ponto de partida para a profecia. Então, os pré-tribulacionistas eles têm tanta desconexão com as profecias e com os demais profetas, mas não é pouca coisa. É tanta desconexão que eles nem se lembram de Neemias, de Esdras, de Zacarias principalmente, e não conseguem levar tudo isso lá para Apocalipse. Vou mostrar para vocês aqui aonde que eu viro essa profecia para o lado espiritual
e jogo ela dentro da linha pós, e a linha pré não vai conseguir explicar isso de maneira alguma. Quando diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, apontou diretamente para os judeus e para Jerusalém. Vamos ver se o Senhor está falando somente de judeus e de cidade terrestre? Vamos ver isso? Porque a profecia foi dita assim: 70 semanas estão determinadas presta atenção nesses pontos aqui, que você vai ver um reino estabelecido. Imediatamente você conecta isso com Daniel 7. Para número 1, eu vou pontuar para vocês aí na tela. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. 4 pontos. Só aqui você tem que ver um reino estabelecido. Aí depois vem selar a visão, selar a profecia e ungir os santos dos santos. Será que é mesmo sobre uma Jerusalém terrestre? Porque esses pontos aqui, eles só podem estar completos no final das 70 semanas e não antes. Porque o Senhor não disse 69 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Isso seria até uma contradição, porque quando o Senhor Jesus veio, o templo estava de pé. E depois da morte e ressurreição dele, o templo caiu. E Jerusalém foi cativa para todas as nações. Israel, a partir daquele momento, deixa de ser nação, não para Deus, mas para as outras nações, né? Eles deixam de habitar lá e Jerusalém passa a ficar na mão de outras pessoas, principalmente os islâmicos, né? Os turcos, otomanos e por aí vai. Então, seria uma contradição. O Senhor não está falando aqui de uma cidade somente do povo de Daniel e de uma cidade literal. A profecia começa assim, porque o ponto de partida nos leva para Neemias, para Esdras, aonde Zorobabel e o sumo sacerdote Josué começam a edificar sim a cidade, o templo, acaba nas mãos de Neemias e Esdras. Acabou o templo, foi edificado, mas nada disso aconteceu. Porque aqui o Senhor está levando em conta semanas de anos, como vocês já sabem. Aí esse templo aqui que foi edificado, reconstruído e terminado lá no tempo dos persas, ele foi profanado no tempo da Grécia. E depois foi purificado pelos macabeus. E o Senhor deixou recado para a gente nessas coisas que se encontram em Daniel 8. Certo? Ponto. Vamos continuar. Chega lá no tempo do Senhor Jesus, vocês sabem que a semana 69, ele morre, ressuscita, ascende aos céus, derrama do seu espírito e nada de última semana. Ou seja, nada dessas coisas aqui ainda se completaram. Por quê, irmãos? Porque é só no final das 70 semanas. Agora presta atenção, se o Senhor está falando somente do povo judeu e somente de um templo literal, acontece então que essas bênçãos pertencem a eles, não a nós. Aí eu já vi pastor que diz que tem 30 anos de teologia e toda aquela baboseira toda que eles falam, que eles gostam de falar, dizendo que a expiação da igreja já foi feita na cruz. Agora a expiação de Israel vai ser feita lá no final das 70 semanas. Isso para querer explicar isso daqui. Completamente incoerente, porque o Senhor disse 70 semanas e não 69. 70. Então essas coisas aqui só podem se completar no final das 70 semanas. Sim ou não? E não existe expiação para judeu e expiação para gentil. A expiação é única. Isso é por falta de entender também a festa da expiação. O Senhor Jesus, através da Páscoa, da sua morte, ele abriu porta para todas as outras festas, mas o dia da expiação ainda não chegou para ninguém. Nem para judeu e nem para gentil. Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Pontua aí na tela, o dia da redenção, singular. Paulo sabia que 4 festas se cumpriram, ainda faltavam 3. Trombetas, expiação, que é onde está o dia da redenção, e festa dos tabernáculos. Paulo falou isso tanto em Efésios 1 como em Efésios 4. Se eu lembrar, eu coloco no comentário fixo os textos exatos. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus faz uma conexão entre o dia da expiação e a purificação do povo.
E em Hebreus 10 ele fala que a lei tem a sombra das coisas futuras, que o Senhor Jesus veio e realizou coisas, bens futuros. O dia da expiação ainda vai se completar. Por isso que lá em Apocalipse 11, quando toca a última trombeta, ali é o dia da expiação. Ali é a ressurreição de judeus e gentios. Ali os pecados serão todos removidos. Ali a casa de Deus está terminada e ali aparece a Arca da Aliança. Por quê? Por que em Apocalipse 11 aparece tempos como 1260 dias, que é o tempo que as duas testemunhas têm que profetizar primeiro, e depois 3 dias e meio? O que o Senhor está nos falando ali? Irmãos, como é difícil de falar isso para quem é tardio em ouvir as palavras de Deus. As duas testemunhas estão lá em Apocalipse. Elas têm que profetizar por 1260 dias primeiro. E diz que lá elas são as duas oliveiras do Senhor. Nos levou diretamente para o profeta Zacarias, aonde o Senhor dá 8 visões para o profeta Zacarias. Já tinha começado a edificação desse templo literal, e as 8 visões servem para o povo se animar e edificar a casa do Senhor. E uma das visões que foi dada, se eu não me engano, para o sumo sacerdote Josué, eu acho que esse foi para Zorobabel, sobre a menorá e os 2 candeeiros, que são as 2 oliveiras diante do Senhor, as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante do Senhor, Deus de toda a terra. Por que lá em Apocalipse 11 o Senhor está nos lembrando da profecia de Zacarias, de uma das 8 visões? Porque o Senhor está nos mostrando que a edificação da casa dele ainda não terminou. A casa dele não é aquele templo literal. Senão vai dar o caso que quando essas coisas aqui acontecerem, vai ter que voltar a sacrificar animais. Isso eu digo sacrificar animais no tempo da antiga aliança, né? Conforme era na antiga aliança. Porque diz que aqui o Santo dos Santos tem que estar ungido. O que é ungir o Santo dos Santos? Então isso daqui começa literalmente, mas você tem que converter essa profecia para o espiritual. Você obrigatoriamente tem que fazer isso. Então vocês percebem que a pessoa começa a contar a profecia lá no tempo de Neemias, de Esdras, pelos 3 decretos que ocorreram, né? E depois elas se perdem no tempo, se perdem nas contas. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu falei, a palavra do Senhor, ela é profunda e as pessoas estão rebaixando a palavra do Senhor a um nível baixíssimo, só para sustentar as suas linhas. Eles olham para essa palavra aqui, diz que é só para judeu, que é só para a santa cidade, não tem o desfecho da profecia, reparte tudo isso daqui nos tempos. E aí, como é que se completa a profecia? Se é só para judeu, então só judeus que vão ter esses benefícios aqui. Todos esses benefícios, esses 7 pontos que eu pontuei para vocês, são benefícios conquistados pela morte do Senhor Jesus, que morreu por judeus e por gentios. Não existe uma expiação para a igreja e uma expiação para Israel. Tem que ser tolo para pregar uma coisa dessa. Tolo. Às vezes eu uso a palavra idiota, mas é a mesma coisa. Idiota significa pessoa sem entendimento, pessoa ignorante. Tolo é a mesma coisa. Só para defender a sua linha. Então essa profecia aqui jamais termina em um templo literal. Jamais pode ser somente para o povo de Daniel sendo judeu. Porque a palavra diz que nós somos enxertados. Aonde? Na oliveira. Que os bonitinhos pré-tribulacionistas dizem que é Israel, dizem que é Cristo. Não é mais Israel, é Cristo. Cristo é a raiz que sustenta tudo. Ele não é a oliveira, ele é a raiz. Ele fala que ele é a videira, mas a videira não era Israel nos profetas? Ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas a igreja pega isso para ela, porque aí é coisa boa. Paulo fala em Efésios 2 que nós fazemos parte da cidadania de Israel. Mas eles separam tudo só para fazer uma falsa promessa para a igreja. Você não pode ler isso daqui somente literalmente. A profecia começa literalmente. Mas nem se fecha naquele tempo, nem no tempo de Cristo, só vai se concluir no final. A prova disso é Apocalipse 11. Apocalipse 11 está nos dizendo que aquela edificação que começou pelo decreto ainda não terminou. Que a igreja ainda está em edificação. Como é que ela vai ser arrebatada antes se ela ainda está em edificação?
No início da semana, as duas testemunhas estão com azeite de ouro, vertendo azeite, alimentando a menorá. Por que a igreja tem que estar arrebatada? Não tem que estar arrebatada. E diz aqui no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto ungido e não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Aí, irmãos, tem aqui a aliança, tem aquelas coisas que vocês já conhecem e aqui em nenhum momento a igreja foi retirada. Em nenhum momento, porque aqui está falando, o Senhor está usando um plano literal para falar de um plano espiritual. Qualquer pessoa, qualquer pastor fiel à palavra deveria reconhecer isso. Que o Senhor usa o santuário da antiga aliança para falar coisas de um santuário a respeito da nova aliança. A gente, nós, aqui está falando da nossa edificação. O povo de Daniel não pode ser mais somente judeu. Jamais o Senhor vai incluir os gentios em um só corpo. Não tem corpo judeu, corpo gentil, não existe isso. O Senhor não vai se casar com a igreja primeiro e depois com Israel. E nem vice-versa. Se bem que primeiramente na antiga aliança Deus se casou com Israel. Não é? No segundo casamento que entra uma nova aliança que os gentios entram para fazer parte do mesmo corpo e não de um corpo separado. Vocês compreenderam isso? Então, essas são coisas que se você vê um pastor pré-tribulacionista explicando isso daqui, dá arrepio. Mas arrepio na alma, não é arrepio do lado de fora do corpo. Porque é muita tolice dizer que Cristo fez o pecado, fez a expiação do pecado na cruz para a igreja e depois vai ter uma no final para Israel e que essas coisas aqui o Senhor já cumpriu, ele já fez justiça eterna, ele já expiou o pecado, já fez tudo, então quer dizer que a gente não peca. É daí que surgem as heresias. Sabia que tem pastores que pregam essas heresias, que o pecado já foi eliminado? Sabia? Por causa de textos como esse daqui. Tudo se cumpriu no Senhor Jesus primeiro. Depois vai se cumprir em nós. Compreenderam isso daqui? E essa profecia aqui, eu estou explicando essa parte que é a parte mais difícil de se explicar. Essa profecia aqui vai nos levar para vários outros pontos que ao somarmos esses pontos, você vai ver que é impossível tirar a igreja antes da grande tribulação. Por isso que a explicação errada desses textos te bloqueia muitas revelações da palavra do Senhor. Então, eu consigo cruzar Daniel 9 com Daniel 7. Porque depois de 3 tempos e meio, o ancião de dias vem e faz justiça aos santos. Que na visão pré-tribulacionista, maluca, os santos ali é os judeus. Os eleitos que o Senhor Jesus está recolhendo lá em Mateus 24 são os judeus, porque a igreja já foi para o céu celebrar as bodas. Essa é a mente tola dos pré-tribulacionistas. Eu tenho que falar assim porque não tem outra palavra para expressar tanta tolice. Imagine o apóstolo Paulo explicando Daniel 7 para a igreja e o apóstolo Paulo falando, olha, esse daqui é o meu povo, viu? Não são vocês, não. Vocês não podem sofrer. Não pode, a igreja não pode sofrer nada. Quem vai sofrer isso aqui é só meu povo. Imagine, você acha que o apóstolo Paulo fez essa tolice? Jamais. Só depois de 3 tempos e meio que o ancião de dias vem e faz justiça aos seus santos, tanto a judeus como gentios, à igreja do Senhor. E aí tem a ressurreição. Porque antes disso, o chifre pequeno estava reinando, estava fazendo guerra contra os santos e vencendo. Tá difícil somar as coisas? Então, antes disso, antes desses 3 tempos e meio, tinha transgressão assoladora, o mundo estava em pecado, os pecados do povo não estavam expiados e não havia justiça eterna, porque o anticristo estava reinando com a sua abominação desoladora. Depois dos 3 tempos e meio, que é o final da última semana, aí vem o Senhor Jesus e aniquila o reino do anticristo, faz justiça, estabelece justiça. Aí se cumpre a visão, aquelas anteriores, ainda que está no plural, vai se cumprir a visão da estátua. A pedra vai bater nos pés da estátua e vai eliminar todo o reino maligno. A visão do capítulo 7,
que é só trocar ali as figuras, você vai ter o mesmo resultado. O ancião de dias vem sobre o reino do anticristo e desfaz ele. Vai se cumprir a visão de Daniel 8, que é para o tempo do fim. Se cumpre a visão, sela a profecia e o santo dos santos é ungido. O santo, o Senhor Jesus, de todos os santos, ele é ungido como rei sobre toda a terra. O santo dos santos, o que é mais santo é ungido. O próprio Senhor Jesus, o verdadeiro tabernáculo. Ali ele é reconhecido como rei de toda a terra, irmãos. E aí entra para a festa dos tabernáculos. Como que você vai ler Daniel 9 e não vai conectar com Daniel 7? Como que você, ainda que conecte isso com Daniel 7, você vai retirar a igreja antes? Eu não entendo isso. Nos próximos vídeos eu ainda vou falar sobre Daniel 9, mas eu vou conduzir vocês para outro texto, para vocês entenderem como é impossível de você ler isso daqui, falar a parte que diz sobre o teu povo e tua santa cidade, falar que isso daqui é só para judeu e não concluir a profecia só para defender o pré-tribulacionismo. Tem vários caminhos aqui para vocês chegarem na mesma revelação. Tá certo? Então, o povo de Daniel, a santa cidade, o Senhor Jesus começou a falar ali literalmente, mas no final, o povo de Daniel somos nós. Daniel não tem um povo separado e o Senhor Jesus outro povo. É ambos os povos de um só corpo. Ou você não acredita no que Paulo falou em Efésios? Em outras cartas também, como Gálatas. A santa cidade que o Senhor fala que vai ser edificada e restaurada, somos nós. A igreja, o templo do Senhor. É assim que se fecha a profecia com categoria. Sem contradição, sem inventar moda, sem repartir os tempos, sem falar que existe expiação para a igreja, expiação para Israel, sem dividir as coisas, porque o Senhor foi bem claro, 70 semanas estão determinadas para se estabelecer aqueles 7 pontos. E isso é só no final das 70 semanas. Entenderam? Então deixem as suas dúvidas. Eu sei que muita gente não foi capaz de compreender isso daqui que eu estou falando, porque a linha pré-tribulacionista é um vírus. Um vírus que vai corroendo a mente da pessoa e ela não está familiarizada com nada disso do que eu falei. Ela não consegue ler isso daqui nem lembrar de Daniel 7, quanto mais se lembrar de Neemias, de Esdras, de Zacarias e levar para Apocalipse 11. Quanto mais isso. Eu nunca vi um pastor pré-tribulacionista, e quando eu disse nunca é nunca, de todos os vídeos que eu já vi, seja o pastor mau, seja o pastor bom, nunca vi eles explicarem isso daqui em conexão com todos esses profetas que eu falei para vocês. Sabe por quê? Porque eles têm um só objetivo, pregar a linha pré-tribulacionista e fazer uma falsa promessa para o povo. Tá bom, irmãos? Eu vou parar por aqui, vou deixar para vocês todas as instruções, o lembrete no comentário fixo, as instruções na descrição do vídeo. Queria que você também me seguisse no Instagram, porque lá eu estou escrevendo coisas e postando lá, fazendo conteúdos novos pelo Instagram. Então lá também você me ajuda, tá bom? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Vou deixar tudo para vocês aí no comentário fixo. Fiquem todos na paz, Deus abençoe.